28º domingo do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados uma vez mais a tomarmos o Evangelho segundo São Marcos. O texto para hoje está no capítulo 10, de 17 até 30. Vamos comentar brevemente esse texto, nos colocando na presença de Deus, pedindo a graça de nós podermos hoje, através desta Santa Liturgia, conhecermos mais intimamente nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer os seus planos, seus projetos, seus sentimentos e contemplar principalmente o seu modo de agir, seu modo de se relacionar com as pessoas, como ele tinha um olhar amoroso diante das dificuldades das pessoas, sem nenhum pingo de julgamento, de preconceito, e isso faz toda a diferença na prática de Jesus. O Evangelho começa dizendo: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nós estamos habituados a ouvir passagens do Evangelho onde Jesus é interpelado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos saduceus e várias vezes para colocá-lo à prova, para testá-lo. Não parece ser o caso aqui. Pelo modo como é narrada esta cena, este homem que vem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus, parece uma pessoa que tem realmente um desejo genuíno, e ajoelhar-se aos pés de Jesus é um gesto humilde. Portanto, não parece ser uma pessoa ruim. Diante da pergunta que ele faz, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, de certa forma, corrige esta pergunta. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Só Deus é bom e mais ninguém. E com essa resposta, Jesus estava adiantando aquilo que ele quer revelar a este homem: a bondade de Deus. E que a vida não está marcada por coisas que fazemos, mas no amor que recebemos e no amor que damos. Esta é a questão que está em jogo neste domingo. Jesus então recorda a eles os mandamentos. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Se vocês repararam bem, não estão aqui todos os mandamentos, somente alguns. E aparecem somente os mandamentos que tocam a relação com os outros. Os mandamentos que tocam a relação com Deus aqui não aparecem. Podemos nos perguntar por quê? Porque Jesus selecionou estes mandamentos. Eu diria, na minha opinião, porque
este homem que está ali, ajoelhado, perguntando a ele o que deveria fazer, é alguém que tem problema, dificuldade exatamente neste tipo de relação. Então, o Senhor aqui já está também dando elementos para ele. E ele responde: Mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Vejam bem que era alguém que estava buscando. Jesus, vendo aquela boa disposição deste homem, o Evangelho segue dizendo o olhar de Jesus. Jesus olhou para ele com amor. Não um olhar qualquer. O olhou e o amou. Então lhe disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Na verdade, Jesus está colocando aqui o amor vem antes de tudo. E quando nós amamos, não retemos nada mais para nós. Temos o desejo de partilhar, de dividir, de doar. Quando viu isso, ele ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a reação dos discípulos ficaram espantados. E perguntavam-se uns aos outros: então, se é assim, quem pode ser salvo? Temos que recordar que havia a tradição de que a riqueza era uma bênção dada por Deus. Portanto, quem era rico agradecia e pronto, e continuava rico. Não havia esse desejo ou essa obrigação de partilhar as riquezas com os pobres. E Jesus então olhou para eles, certamente também com muito amor, porque sabia que aqueles eram homens bons, mas ainda precisavam fazer um longo caminho. Olhou para eles e lhe disse: para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Guardemos bem essa frase no nosso coração. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora. Durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas Jesus acrescentou: com perseguições. Com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Portanto, para seguir Jesus, é preciso renunciar. É preciso abrir o coração, nos tornarmos livres dos apegos que temos. Vamos pedir esta graça para nós, individualmente, para a igreja, para todo o povo de Deus,
e as pessoas que têm boa vontade como esse homem. Que descubram a alegria de dar e possam se colocar a serviço de Deus. E que nós também possamos dizer, como Pedro, eis que deixamos tudo e te seguimos. Peçamos a bênção de Deus, que o Senhor nos abençoe e proteja a nós e as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.